Olá, aqui é o professor Emanuel Eder. Nós vamos estudar um tema muito importante para desenvolver e coordenar nossas obras e projetos em BIM. O que acontece é que as técnicas de planejamento e controle de obras, elas são muito importantes para coordenar esses projetos. Inicialmente, nós vamos estudar a importância do planejamento dentro da execução de obras. Quando você vai planejar uma obra, o gestor ele tem que ter um alto grau de conhecimento relacionado àquele empreendimento que vai ser construído. Com isso, ele vai ter mais eficiência na condução dos serviços que serão executados e ao longo do desenvolvimento de toda a obra. Por que o planejamento é importante dentro da coordenação BIM? Porque, apesar de você modelar os projetos todos em 3D, você tem que entender como é que essa obra vai ser executada, quais vão ser os serviços executados, como é que é o passo a passo da obra, entender sobre EAP, duração de serviços. De nada adianta você modelar todo o edifício se você não tem conhecimento de como é que vai ser o orçamento e o planejamento da obra. E com isso eu quis trazer esse tema para a gente estudar e focar um pouco nas técnicas de planejamento e controle de obras. Eu tenho aqui alguns itens que são importantes, como conhecimento pleno da obra, detecção de situações desfavoráveis, agilidade em decisões, otimização, a padronização. Nós vamos ver cada item desse, um a um, para entender o que é que ele reflete dentro do planejamento e controle da obra. É muito importante você ter conhecimento pleno da obra. Imagine que você vai iniciar a obra e você ainda não tem conhecimento dos projetos dessa obra, do projeto de estrutura, de instalações, de arquitetura. Se você não tiver pleno conhecimento de todos esses projetos, de todos os detalhes, dos memoriais descritivos, de como é que vai ser executado esses elementos, você vai ser prejudicado no desenvolvimento da obra, porque quando você for executar algum desses projetos, você pode vir a ter algumas surpresas na execução e aí ter que tratar essas surpresas como improviso da obra, e com isso você vai perder tempo, você vai gastar mais mão de obra, consequentemente você também vai estourar o orçamento, porque aí vão ter situações que você não previu no orçamento, justamente por não conhecer os projetos. Então a primeira dica para você que quer aprender sobre planejamento de obra e quais as vantagens, é conhecimento pleno de toda a obra. Comece estudando todos os projetos da obra antes de iniciar. A detecção de situações desfavoráveis, situações como, por exemplo, se você não tiver um planejamento bem definido, você provavelmente não vai saber em quais etapas da obra você vai necessitar ali de alguns equipamentos como betoneira, como maquita, como compactador, ou você pode até saber, com sua experiência de obra, quando é que você vai executar. Só que, por exemplo, você necessita da betoneira para utilizar numa fase de preparar a argamassa para levantar a alvenaria, mas ao mesmo tempo você está em um setor da obra concretando alguns pilares e esses pilares você está concretando com concreto feito na betoneira. Então aí vai ter um choque de atividades no mesmo momento. Se você não tiver isso definido no seu planejamento, você não vai conseguir enxergar essas situações desfavoráveis. Outra questão, por exemplo, é épocas de chuva. Se você tiver um planejamento bem definido, você vai saber quais serviços vão estar sendo executados nos períodos que mais ocorrem chuvas na região onde vai ser construída a obra. Outra questão também do planejamento é o canteiro de obras. Se você tiver um canteiro de obras reduzido, estreito, onde dificulta a movimentação de cargas, de chegada de material, então o planejamento ele é muito importante nessa fase, porque você planejando bem sua obra, você vai fazer com que não aconteçam essa questão de, por exemplo, chegada de materiais no mesmo horário. Se seu canteiro for restrito, você não pode receber, por exemplo, o aço e os blocos de alvenaria ao mesmo tempo, porque aí um vai ficar esperando o outro descarregar para depois sair o caminhão e aí chegar o outro material e descarregar. Então, são algumas coisas que impactam se você tiver um planejamento bem executado, certo? Então você prevê algumas situações desfavoráveis. Agilidade nas decisões, eu diria que essa daqui é uma das mais importantes dentro do planejamento de obra. Nessa imagem,
você consegue verificar aqui um gráfico onde do lado esquerdo aqui abaixo eu tenho um gráfico, um histograma. Por exemplo, o engenheiro de projeto tem todas as atividades que esse engenheiro de projeto está alocado. E aqui ele mostra vermelho, quer dizer que nesse momento ele estaria fazendo duas atividades diferentes ao mesmo tempo, que não seria possível. Ou necessitaria de 2 engenheiros, nesse caso, para executar cada um uma atividade e não perder o tempo, o time que foi planejado, ou que eu necessitaria que esse engenheiro deixasse de fazer uma das atividades e aí ele iria fazer inicialmente uma atividade e depois ele iria fazer outra. Com isso, o tempo de execução dessas atividades iria aumentar. Por exemplo, eu posso ter na minha obra um pedreiro e um servente trabalhando em um determinado serviço, e aí eu necessito de outro serviço que vai acontecer em paralelo com esse, e eu necessitaria de outro pedreiro e outro servente. No momento que você não tem um planejamento, e dependendo da quantidade de atividades, você não vai conseguir enxergar esse choque de equipes. Então o que acontece? Quando você for executar essa equipe, você vai perceber que uma equipe está... Quando você for executar esse serviço, você vai perceber que uma equipe está alocada em um determinado serviço, e aí que você vai ter que contratar outra equipe, ou fechar um serviço por diária, ou por empeleita, para executar o outro serviço que está acontecendo ao mesmo tempo. Só que com o planejamento ele vai dar uma agilidade nas suas decisões, porque de cara aqui no planejamento você já consegue essa informação que vai ter o choque entre esses serviços, e aí você já vai prever que naquela época da obra você vai necessitar de uma equipe extra para não ter choque de horários, né? Então ele agiliza as decisões. Outra coisa que a gente vai estudar mais adiante sobre caminho crítico, o caminho crítico, como você pode ver nessa figura aqui acima, que eu tenho uns itens em vermelho, outros em azuis. O que acontece aqui? Esses itens em vermelho fazem parte do caminho crítico. São atividades que não podem atrasar na obra. Que se qualquer uma atividade dessa for atrasar, a minha obra ela vai ter um tempo maior, vai terminar com um prazo maior do que foi planejado. Já essas atividades que estão com o item azul, com a cor azul, elas podem atrasar, ou seja, eu tenho uma folga de atraso nelas, e se ela atrasar, minha obra não vai atrasar a entrega dela. Então, com o planejamento da obra, eu consigo enxergar quem é meu caminho crítico e quem são minhas atividades com folga, fazendo com que eu tenha uma agilidade na tomada de decisão, porque se minha obra está atrasada, eu vou agir em cima daqueles elementos que fazem parte do caminho crítico.